Eu trabalho em gerenciamento de risco para um grande banco em São Paulo. Conheci muitas pessoas legais por meio desse trabalho. Saio para o happy hour o tempo todo com os meus colegas. Em 2019, um cara novo chamado Pedro foi transferido para o nosso escritório. Conheci ele no primeiro dia. Parecia muito sociável e falante. Estava sempre rindo e sorrindo. Ele saía conosco para o happy hour e numa sexta-feira em especial, ele foi a alma da festa, sempre contando todas as suas experiências, todos os lugares onde ele ia e as coisas que ele fazia. Não havia momento chato com Pedro. Eventualmente, eu e ele nos tornamos amigos e às vezes saíamos juntos nos finais de semana. Conforme eu ia conhecendo, percebi que muitas das coisas que ele dizia eram um pouco exageradas. Suas histórias sobre as mulheres bonitas com quem ele supostamente ficou, influenciadoras e também atrizes. Comecei a levar tudo o que ele dizia com uma certa dose de humor, mas continuei a sair com ele porque era fácil estar na companhia dele e também muito engraçado. Um dia, Pedro me convidou para ir com ele e sua irmã para casa em Ubatuba, litoral norte. Sua mãe era muito rica, possuía propriedades em São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. Ela não estaria na casa naquele fim de semana em particular, então Pedro disse que seria divertido. Convidei meu irmão, João, para ir junto. Conheci a irmã de Pedro na casa deles lá, e ela parecia muito interessante. Era difícil explicar, mas um pouco excêntrica. A casa era linda, ampla e na encosta de uma montanha. Haviam 3 quartos. Nunca tinha estado em uma casa de veraneio assim. Pedro e sua irmã ficaram com um quarto cada um, então eu e meu irmão João compartilhamos o outro. Eu disse a ele que se encontrássemos alguma garota, ele dormiria no sofá. Chegamos tarde já, então não tinha praia. Resolvemos ir a alguns barzinhos próximos lá, que eram bem legais. Era uma multidão um pouco mais velha. Pedro estava ficando bêbado rapidamente e eu não sabia por que ele estava tomando tantos drinks. Tive que pedir a ele para ir um pouco mais devagar, pois ele começou a ficar agressivo com as pessoas. Era a primeira vez que eu o via nesse estado. Ele também estava indo em direção a todas as garotas que via e, bêbado, tentava flertar com elas. Não precisa nem dizer que 9 entre 10 garotas pareciam totalmente desconfortáveis. João e eu ficamos até aquela situação deixar de ser engraçada para se tornar completamente embaraçosa. Em certo momento, um cara grande foi até ele por estar falando com a sua namorada. Tive que afastar Pedro e pedir desculpas ao cara para evitar problemas. Conforme nos afastamos, Pedro me empurrou e me chamou de idiota por não estar ao lado dele. João e eu pedimos para ele se acalmar, e até mesmo a sua irmã disse para relaxar. Pedro saiu furioso e presumo que voltou para casa. A irmã não disse uma palavra, apenas o seguiu. Foi o começo extremamente bizarro para um fim de semana. João e eu ficamos e terminamos nossas bebidas. Algumas garotas até se aproximaram de nós e perguntaram como conhecemos ele, claro, fazendo piada sobre a situação. Acabamos pegando o número delas. Elas também estavam a passeio e disseram que iriam para o centro mais tarde, caso quiséssemos encontrar com elas. Então mandei uma mensagem para Pedro perguntando onde ele tinha ido, e imediatamente ele respondeu que tinha voltado para casa. João e eu voltamos e entramos. Esperamos que Pedro estivesse zangado, mas em vez disso, no momento em que entramos, ele pulou no sofá, todo animado, com um grande sorriso no rosto, dizendo: "Vamos sair esta noite ou não?" Ele ainda estava claramente muito bêbado. Eu disse a ele que sim, que deveríamos ficar um pouco mais ali. Então, contei sobre os números das garotas que conseguimos. Pedro perguntou quantas garotas e eu disse 2. O sorriso dele desapareceu. Então, João, por alguma razão, disse a ele que as garotas vieram falar conosco depois que ele saiu, perguntando como conhecíamos. Acho que ele estava dizendo isso como uma piada, tentando brincar um pouco com ele, o que foi um grande erro. Pedro levantou e saiu furioso em direção ao quarto, literalmente batendo a porta. Estava percebendo que ele devia ser extremamente bipolar ou algo do tipo. Estávamos sentindo vibrações negativas, agora dos dois. Sussurrei para o irmão dele: "Ele é sempre assim?" E ela respondeu: "Assim como que?" De uma maneira extremamente defensiva. "Deixa pra lá", eu disse. Estava extremamente desconfortável. Esperava que talvez Pedro se acalmasse e que amanhã seria um dia melhor. João e eu ficamos um pouco no nosso quarto por um tempo. Pedro nunca saiu.
Fui até a porta e bati, perguntando se ele queria sair conosco. Ele não respondeu. Então, eventualmente, pegamos um Uber sem ele para nos encontrarmos com as duas garotas em um barzinho. Conforme eu ficava mais bêbado, Pedro começou a encher meu telefone de mensagens. Coisas como: onde você está? Como você simplesmente pôde me deixar aqui? Suas coisas vão para a rua, não volte. Não sei por que te convidei aqui. Mostrei para o João e as garotas, e todos estavam preocupados. Algo estava errado com Pedro, e ele estava mostrando isso agora. Por mais divertido que estivesse com as garotas, tivemos que pegar um Uber de volta para o condomínio antes que Pedro realmente fizesse algo estúpido. Quando voltamos, Pedro estava apenas sentado no sofá sozinho, olhando para a parede. Perguntei se ele estava bem. Ele me olhou, depois desviou o olhar e disse: sim, espero que você tenha se divertido. Então, levantou-se e foi para o quarto dele e fechou a porta. De qualquer forma, fomos dormir. João e eu ficamos acordados, conversando um com o outro por uns 30 minutos sobre Pedro e sobre a vida em geral. Então, de repente, ouvimos passos no chão de madeira do lado de fora. Paramos de falar. Os passos vieram até a porta e depois pararam. Nós dois ouvimos. Sussurrei para o João perguntando se Pedro estava bem do lado de fora da porta, e ele sussurrou de volta: eu sei. Ele deve ter colocado a orelha na porta ou algo assim. Nós ouvimos. Não dissemos uma palavra. 5 minutos se passaram antes de ouvirmos os passos se afastarem da porta. Então, ouvimos ele conversando do lado de fora. Ele estava rindo e dizendo coisas, mas não ouvimos a irmã dele dizendo nada. Quis ver com quem ele estava falando, então me aproximei da porta e abri. Olhei para a sala de estar, que estava escura, mas vi Pedro no canto, encostado na parede com a mão e a cabeça baixa. Ele estava rindo e falando sozinho. Ouvi ele dizer: André é sempre tão idiota, e então riu de novo. Meu nome é André. Fechei a porta silenciosamente e voltei para a cama. Sussurrei para o João o que acabara de ter ouvido, e a resposta dele foi simplesmente um: o que você está falando? Disse a ele que deveríamos sair na manhã seguinte e pegar um hotel. Ele concordou. Tentamos dormir, mas a falação e risadas do lado de fora continuaram por uns 10 a 15 minutos. Quando finalmente parou, ouvimos os passos vindo porta fora novamente. Pararam por 1 minuto, e depois indo para o quarto dele. Então ouvimos a porta dele fechar, finalmente. Sentimos confortáveis para dormir agora. A essa altura, eu estava exausto. Adormeci bastante rápido, mas acordei provavelmente 20 minutos depois. Sentei sabendo que algo me acordou. Olhei para a porta e em frente a ela estava Pedro, de pé, lá. Pulei e disse: Ei, o que você está fazendo? E então ele se lançou na cama gritando, aparentemente tentando me estrangular e falando: Você é um idiota. João teve que agarrá-lo e jogá-lo no canto do quarto. Pedro gritou: Você é um merda. João, te convidei aqui só para você ferrar a minha vida e falar merda sobre mim para minha irmã. Claro, tentei acalmar e raciocinar, mas não havia raciocínio com alguém louco. Embalamos nossas coisas e chamamos um Uber para o hotel, onde ficamos até domingo. Depois acabamos voltando para casa. Vi Pedro no escritório nas semanas seguintes, mas ele evitou falar comigo ou olhar para mim, e acabou sendo transferido para outro escritório, provavelmente por minha causa. Pedro parecia legal e normal no começo, mas foi um exemplo de uma pessoa muito doente e perturbada. E aquela noite que passamos em sua casa me aterrorizou completamente.